Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela Lima e para começarmos essa discussão sobre o papel do povo nas democracias contemporâneas, eu vou começar conceituando, os principais aspectos da teoria geral do Estado, focado nos teóricos clássicos, que vai ser o George Danaher e o Hans Kelsen, e como eles tratam o papel do povo na formação do Estado. Então, a ideia principal, é a gente entender como esses autores influenciaram a base teórica do direito público e também como essas visões se distanciam da concepção contemporânea, atual, democrática atual, que coloca o povo no centro do sistema jurídico. Então, a gente pode começar primeiro com um conceito clássico, de Estado, que é a teoria geral do Estado em sua base tradicional, define o Estado por meio de 3 elementos essenciais, que vai ser o povo, o território e a soberania. Essa tríade ela é especialmente sistematizada por Danaher, sendo conhecido como a teoria dos 3 elementos. E nessa visão, o povo ele é tratado como um dado organizacional necessário para o Estado existir, mas sem centralidade política ou jurídica. Bom, para Danaher, então, o povo é o elemento humano do Estado, ou seja, o conjunto de pessoas submetido a uma mesma ordem jurídica com vínculos estáveis. Mas é importante a gente destacar que ele não atribui ao povo um papel de protagonismo ou comando. Na verdade, ele atribui como um papel fundamental, como parte da estrutura estatal. O teórico Kelsen, ele tem uma visão mais normativista e não democrática do povo. Então, ele vai ainda mais longe e afirma que o povo ele não é um dado natural ou sociológico, mas sim uma criação do próprio direito positivo. Então, o povo ele só existe na medida em que a ordem jurídica o reconhece. Então, para ele, o poder não emana do povo, mas da norma fundamental. Então, o povo, ele não é fonte do direito, mas objeto dele. A partir disso, a gente percebe o contraste, então, com a teoria constitucional contemporânea mesmo. Então, a gente percebe que essas duas visões desses teóricos clássicos que eu apresentei sobre a teoria geral do Estado, ela tem um contraste, uma contraposição mesmo, em relação a visão, a teoria constitucional contemporânea, que vê o povo como fonte de legitimidade do poder. Então, a gente pode citar como exemplo o próprio artigo 1º da Constituição Federal de 1988, que fala que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Então, a partir disso, a gente percebe que nessas democracias atuais, o povo ele não é apenas um elemento do Estado, mas sim o centro do sistema jurídico e político. Então, com isso, eu passo a palavra para Milena, que vai aprofundar mais um pouco, sobre o papel do povo nessa teoria constitucional contemporânea. Eu sou a Milena Pereira da Silva, matrícula 211 054 220, e vou trazer a contraposição entre a teoria geral do Estado e a teoria constitucional moderna. Na teoria geral do Estado em Jelinek, por exemplo, nós temos o Estado, que é uma organização jurídica, que tem como os elementos principais o poder, o território e o povo, cada um com seu poder, mas uma relação em que eles se complementam. O povo, ele tem 2 tipos de atuação, ele obedece às leis, mas ele tem 2 tipos de atuação, que é a ativa e a passiva. A ativa seria em relação à atuação na vida política do povo, o cidadão, e a passiva seria em relação à obediência às leis. Essas 2 atuações aí, elas vão justamente constituir a personalidade jurídica desse povo. O Estado também, em Jelinek, ele assegura os direitos públicos subjetivos, que são direitos individuais do povo, como a liberdade, como a participação, que vão agir ali, complementando e unindo o povo a essa teoria. No território, nós vamos ter a questão de que o território ele é justamente a delimitação do espaço onde o Estado vai exercer a sua soberania e o seu poder, complementando tudo isso para formar a teoria geral do Estado. Já em Kelsen, nós não temos nada disso. O que nós temos o Estado é o ordenamento jurídico, é a teoria pura do direito. O que interessa não é nenhum juízo de valor, de política, de ética, de moral. É o ordenamento jurídico, a pura lei, a pura norma. Nós vamos analisar, então, a validade formal de uma lei, de uma norma, para a gente ter certeza se está funcionando ali, se o Estado está sendo constituído. Essa teoria pura do direito, que vai dar origem ao positivismo jurídico futuramente, ela esteve em voga, participou da consolidação dos Estados modernos e esteve em voga até aproximadamente ali o século XX, segunda metade. Por quê? Durante o século XX,
o nazismo utilizou-se da questão do positivismo jurídico para legitimar crimes e aquela lista grande de crimes que o nazismo cometeram, eles utilizaram justamente o argumento de positivismo jurídico, de nós estamos obedecendo à lei e não estamos fazendo juízo se isso era crueldade, se isso era ilegal, se isso estaria dentro da moral. O que eu analisei aqui foi a validade formal dessa norma, do ordenamento jurídico. E a partir disso, que surge também a teoria constitucional moderna, porque ela é uma construção, resultado ali histórico. E aí ela vai dizer o quê? Que a Constituição ela está no topo de todas as leis e ela deve ser respeitada, e ela vai servir justamente para delimitar o poder do Estado, para que não haja nenhuma ultrapassagem dos limites, e a garantia dos direitos do povo. Quando nós temos isso, a garantia dos direitos do povo, nós também temos o poder que emana do povo. Aí, a partir disso, nós temos delimitação dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, como no caso do Brasil. Nós temos instituições que fazem o controle de constitucionalidade, como, por exemplo, no caso do Brasil também, que nós temos o Supremo Tribunal Federal, e o poder emanando ali do povo. Por quê? Nós precisamos garantir os direitos do povo, nós precisamos garantir o respeito ao povo. De maneira geral, enquanto o Kelsen e o Jelinek vão oferecer visões que são normativa e estrutural, respectivamente, o constitucionalismo moderno ele vai focar justamente na proteção dos direitos e da democracia, porque ele se constitui como uma construção histórica, como uma evolução daquilo que não deu certo no passado, como essa questão extrema do positivismo jurídico, radical e tudo mais. Então, o constitucionalismo moderno vai ser uma evolução histórica para justamente focar na proteção dos direitos e na democracia do povo, a Constituição e o poder que emana do povo. Olá, o meu nome é Amanda Araújo dos Santos Zervinski, a minha matrícula é 221011-262 e hoje eu vim para fazer uma conclusão, basicamente do que as meninas falaram, com uma análise crítica, puxando alguns conceitos tanto do Jelinek quanto do Kelsen e falando sobre a importância da democracia, a importância e os desafios reais dessa centralidade popular. Eu acho que é importante a gente começar falando sobre a importância do povo, nas democracias atuais e voltar lá nos conceitos do Kelsen e do Jelinek, que o Kelsen ele vai falar que o Estado ele só vai existir porque existe uma ordem jurídica que vai regular o comportamento dessas pessoas, do povo. O Jelinek ele vai colocar que o povo ele é o protagonista, dessa ordem jurídica, é o sujeito principal. Então, o povo ele não vai somente sofrer as regras, ele vai também dar ali um sentido, à soberania e à existência do Estado. É por isso que é importante, a gente lembrar que uma democracia verdadeira não é só feita de normas e leis, ela é feita também da participação política, da participação real das pessoas ali nas decisões que vão afetar suas vidas, Então, isso vai, quando o povo ele aceita as regras espontaneamente, isso vai dar legitimidade ao Estado, ao poder político, enfim. É importante a gente abordar também sobre os limites e desafios, dessa centralidade popular. O Jelinek vai trazer pra gente que o povo ele não é essa massa homogênea, é formado, por grupos de pessoas distintas, com interesses distintos, opiniões diferentes, até mesmo conflitantes. Então, quando a gente traz essa ideia de ideia política comum, talvez seja só para mascarar aquelas tensões ali presentes, O Kelsen vai trazer pra gente também, que a presença da soberania, ela não vai resolver os problemas por si só, Ainda existem problemas reais ali, desigualdade social, acesso desigual à informação, que dificultam a efetividade da participação de todos ali na democracia. Por isso, atualmente a gente ainda tem outros problemas, A gente pode citar manipulação da mídia, circulação de notícias falsas, Que acabam por dificultar, a efetividade da participação na democracia. Trazendo um pouquinho da teoria clássica, a teoria clássica ela via o povo como algo secundário, o Estado ali como uma forma de autoridade acima das pessoas, O Kelsen fala que o Estado era visto como algo fixo e o povo visto como algo externo, não como um sujeito ativo. Mas com o avanço das teorias democráticas e as democracias modernas, a gente tem, o povo como protagonista do sistema político. Então, basicamente, a soberania popular ela passou a ser a base do poder do Estado, e da validade das normas jurídicas. Por isso que a gente fala, que o povo ele não é mais só uma figura formal. O povo ele é a peça central da legitimação,
né, do poder político e do exercício desse poder político. Eu acho que para finalizar a apresentação, a gente pode falar um pouquinho sobre a centralidade do povo, né, como essa condição indispensável, né, tanto para a legitimidade quanto para a justiça, né, quanto para a estabilidade, né. O Kelsen vai trazer que a legitimidade ela vai depender da aprovação e da participação do povo, né, e o Jelinek vai falar também que sem essa participação popular, o Estado ele pode se tornar arbitrário, né, que vai acabar, né, perdendo a sua básica ética e básica política também, né? Então, hoje em dia, a gente colocar o povo no centro dessas decisões, ela é um fator, assim, essencial para que o Estado realmente atenda o interesse de todos, né? Essa participação ativa não é somente uma formalidade, ela vai sustentar a justiça e a legitimidade da democracia. Então, respondendo, né, se realmente o povo possui um papel central nos atuais regimes democráticos, acredito que sim, né? No Brasil, na Constituição brasileira, a gente tem, né, essa reafirmação do papel central do povo, né, como verdadeiro titular do poder e também como fundamento legítimo, né, de todo o sistema jurídico.